Só observação, eu vi que já tem vários grupos, né, montados lá, informados no Moodle. Ontem eu tive lá, anotei, respondi umas coisas que estavam perguntadas, e eu não tive lá hoje ainda, não sei se apareceu mais grupos, mas à medida que os grupos vão pedindo, né, pela ordem cronológica, eu vou preenchendo as datas de apresentação. Então, a data de 26 de março, aparentemente já está cheia. Já tem uma quantidade grande de grupos interessados a apresentar dia 26. Mas tem ainda vagas no dia 23 e no dia 19. Então, corram para vocês pegar a data que interessar mais a vocês. Mas então, vamos começar? É só um instantinho. Exato. Eu fiz uma modificação aqui no primeiro slide, mas ela não aparece. Tudo bem, não tem problema. Então, a etnomatemática, que é uma palavra nova aqui para a gente, é o estudo de técnicas matemáticas utilizadas por grupos e subgrupos culturais para entender, explicar e manejar problemas e atividades que nascem no seu próprio ambiente, usando ferramentas matemáticas. Então, a palavra constituída essas partículas. Etno quer dizer etnia, isso é um grupo de pessoas da mesma cultura, língua própria, ritos próprios, etc. Matema, na verdade teria que ter um acento no A, isso que não aparece aqui. Explicar, entender e manejar realidades específicas por meio de cálculos, contagens, medições, classificações, ordenamentos, inferências e modelagem de padrões naturais. E essa parte, essa não é, na verdade, não é TICS, é, é, é ticket. E, então significa arte ou técnica. Depois eu vou fazer uma pequena correção aqui. Mas a gente vai trabalhar na matemática, na etnomatemática brasileira. O que é interessante, porque, na verdade, todo mundo devia dar uma olhada nesse assunto algum dia. Porque as pessoas, em geral, pensam que os indígenas brasileiros, e da América do Sul em geral, não têm conhecimento científico nem matemático, o que eles não tinham antes da chegada dos europeus. E isso é um pouco estimulado pelo fato de não terem uma produção escrita, né? Os índios brasileiros, por exemplo, não têm uma escrita. E também porque nós temos um contato muito intermitente com os índios, né? Pessoas das cidades, nós em geral, raramente encontramos índios e dificilmente vamos encontrar índios dentro de suas próprias culturas. A gente encontra índios circulando pelas cidades, mas já aculturados, por assim dizer, mas dentro das culturas deles é muito raro a gente encontrar indígenas e por isso acaba sendo fortalecido com um tipo de preconceito. Mas quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, a população de indígenas, a gente não sabe exatamente quanto é, mas a gente estima em cerca de 5 milhões. 5 milhões. Depois a gente vai ver quantos existem hoje. Agora, esses 5 milhões era um grupo muito variado. Tinha muitos grupos e subgrupos. O maior grupo indígena eram os tupis, que tinham vários subgrupos. Por exemplo, os tupis guaranis, os tupinambás, os tupiniquins, os tupinaés, que tinham culturas semelhantes, mas algumas identidades próprias, mitos próprios, técnicas de cultivo próprios, até porque são vinculados ao lugar onde está estabelecida determinado subgrupo e varia o lugar, regras sociais, etc. Então, a própria história desses subgrupos
acabava regendo um pouco dessas regras e práticas. Então, cada subgrupo tinha sua própria história, portanto, suas próprias regras. Aqui bom, aí quando chegaram os portugueses, o que todo mundo sabe é que houve um grande extermínio dos povos indígenas, dos povos autóctones que habitavam o local. Em parte um extermínio intencional, mas em grande parte até um extermínio não intencional. Houve, de fato, conflitos, houve conflitos armados, e aí, nesse caso, os europeus tinham vantagem, porque eles tinham armas de fogo e tinham aço, então eles conseguiam muito mais poder de fogo do que as tribos indígenas. Então, não apenas com os portugueses, também com os espanhóis. Particularmente no sul do Brasil, os conflitos com os espanhóis foram muito sangrentos. Os índios guaranis contra os espanhóis, lá por volta do século XVIII, tem uma história extremamente sangrenta de conflitos. Mas, na verdade, não foi só isso que foi o principal elemento. Houve a escravização, houve uma tentativa de escravização de indígenas aqui no Brasil, mas que não funcionou direito. Por um lado, os indígenas não tinham uma cultura que facilitasse a escravização, porque eles não tinham as práticas parecidas com os portugueses de cultivo, de grande latifúndio. Eles não conheciam essas técnicas, ao contrário dos africanos, que sabiam mais sobre a pecuária e sobre a agricultura nos moldes que os europeus desejavam. E, além disso, os índios eles eram parcialmente protegidos pela igreja sob esse aspecto. A Igreja Católica tinha como ambição a conversão dos indígenas portanto, a Igreja Católica se opunha, em princípio, à escravização dos indígenas. Porém, não tinha grande oposição à escravização dos africanos. Então, acabou que o Brasil se tornou o destino de milhões de africanos escravizados. Mas isso aí já é outro assunto. Mas outra razão para ter caído muito a população dos indígenas brasileiros foram doenças, que não foram trazidas espontaneamente, mas trazidas involuntariamente pelos europeus. E os europeus viviam num regime bem sanitário, bem ruim lá na Europa, então eles já tinham contato com várias doenças, sarampo, tifo, etc., e tinha até uma certa resistência. Claro que sofriam também, mas tinham resistência, não era qualquer sarampo que matava um adulto. Ao passo que os indígenas não tinham esse conhecimento biológico. Então, eles não tinham resistência para essas doenças, não tinham defesas naturais, então eles morriam em nuvens. Tribos inteiras eram dizimadas por uma epidemia de sarampo, por exemplo, o varíola, alguma outra doença dessas, que afetava os europeus, mas de maneira superficial. Mas para os indígenas era um extermínio. Mas aqui um comentário de uma professora indígena do Rio Grande do Sul. Antes da chegada dos Juruá, Juruá é um termo que os indígenas do sul do Brasil usam para designar os brancos. Se não me engano, Juruá, né, para os índios guaranis, significa rosto cabeludo. Então, pensando nos barbudos, né, porque os europeus muitas vezes eram barbudos. Então, antes da chegada do Juruá, nós podíamos desfrutar de nossas riquezas da natureza para sobreviver. Hoje já temos que depender do branco para manter nossa sobrevivência e também com a chegada deles, algumas aldeias já perderam seus costumes. E para ilustrar essa perda de costumes, eu coloquei esse índiozinho simpático nessa bicicletinha aqui, que é uma graça. Mas, na verdade, eu botei uma foto bem fofa, mas, na verdade, é muito mais grave do que isso. Tem índios caindo na bebida, né? Isso é uma coisa muito comum, alcoolismo nas tribos indígenas, outras drogas também, comidas que não são para eles e eles acabam viciando nessas coisas também.
ou que seja, uma variedade muito grande de aculturações. O censo de 92 incluiu pela primeira vez a categoria de indígena entre as opções de raça. Então, as pessoas podiam se autodeclarar indígenas. E em 2010, o IBGE atestou a existência de 890 mil indígenas no Brasil, ou seja, um pouco menos de 1 milhão. Ou seja, eram 5 milhões e 1.500, em 5 séculos caíram para menos de 1 milhão. Agora, com uma diversidade gigantesca, pertencentes a 305 etnias diferentes. 70% desse povo estão concentrados em 6 estados: Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Mas tem espalhados pelo Brasil todo, mas mais nesses 6 estados. E foram catalogadas até agora 274 línguas indígenas, que é uma diversidade que coloca os indígenas brasileiros entre as maiores diversidades culturais do mundo. Então, são 274 línguas indígenas. Deve dar aí uma média de uns 3 mil pessoas para cada língua. Sendo que, volta e meia, desaparece uma, né? Porque o último falante morre, ou alguma coisa assim acontece. Isso acontece com alguma frequência. Esse ano mesmo, uma língua indígena desapareceu, porque o último falante faleceu de Covid. Bom, e essas línguas, elas são derivadas especialmente dos troncos macro-G, Tupi, Aruaque e Caribe. Aqui, para curiosidade, aqui dentro de uma aldeia, você tem um professor ensinando uma língua indígena, usando o quadro tradicional, mas olha só, ele está escrevendo palavras que nós não conseguimos ler. É a língua indígena expressa nas letras usuais nossas, mas aqui é uma língua indígena. Algumas observações sobre a astronomia, para começar. Porque todas as sociedades humanas tradicionais gostam da astronomia, se interessam pela observação do céu, das estrelas, do movimento de corpos celestes, fases da Lua, e notam correlação desses fenômenos com as estações do ano, com o comportamento dos homens, dos animais, com as épocas de chuva, estações, a seca, o plantio, a colheita, porque esse conhecimento era essencial para a sobrevivência da comunidade. Ou então era incorporado aos mitos dessa comunidade. Então começava a fazer parte da religião deles, que também é um elemento cultural importante. Então, por exemplo, para os Tupi-Guarani, o sol, que eles chamam de Quaraí, na linguagem cotidiana, e de Nhamandu, na linguagem religiosa, é o principal regulador da vida na Terra. E tem significado religioso importante. E eles usavam os relógios de sol verticais, como esse aqui da foto, que eles denominavam Quaraci Rangaba. E aqui esse relógio de sol indígena está lá em Curitiba. Então você vê aqui um relógio de sol vertical, né? A sombra desse marco vertical vai cair sobre algum desses setores, indicando a hora, e ainda tem uns símbolos para cada setor. Para o Tupi-Guarani, o mês começa quando surge o primeiro filete de lua, né? A lua vai aparecer primeiro filetinho e vai engordando. A lua é chamada de Jaci, que, claro, é associada a uma divindade para eles. E esse primeiro filete da lua surge no oeste, logo depois do pôr do sol e do dia da lua nova. Então, no dia nova, fica totalmente apagado, né? E aí depois aparece o primeiro filete. E uma curiosidade, em 1612, um monge francês chamado Claude d'Abbeville, ele escreveu um livro relatando que ele tinha estado no Brasil e relatou que os indígenas atribuíam à Lua o movimento das marés. E ele publicou isso. Interessante que essa publicação foi uma evidência de um fato científico correto que precedeu a descoberta do papel da Lua sobre as marés em 75 anos, mais ou menos. O Newton
vai descrever o papel da Lua nas marés, nos livros dele, no Principia, no final do século XVII, 1680 e tantos, acho que 87. Então, os indígenas brasileiros, eles precederam esse conhecimento, e a publicação disso precedeu em muito o Princípio do Newton. Outra curiosidade sobre a Lua. Essa figura simpática aqui é a onça celeste, eles chamam de Sharia. Há um mito de que a Sharia está sempre perseguindo os irmãos Sol e Lua. E quando acontece um eclipse solar ou um eclipse lunar, os índios ficam todos no saracutico, fazendo barulho para espantar a onça celeste, a Sharia. Porque eles acreditam que o fim do mundo vai ocorrer quando essa onça devorar a Lua, o Sol e os outros astros, fazendo com que a Terra caia na escuridão. Ah, bom, isso não aconteceu ainda. Agora, falando um pouco sobre calendário, a primeira unidade de tempo que eles usavam, que os indígenas usavam, foi o dia, o que é bastante óbvio, né? Depois vinha o mês. Aí, já na escolha do mês, significa uma opção pela lua, ou seja, o mês era medido por duas aparições consecutivas da mesma fase da lua. Então, a lua passava a ser então um elemento importante no calendário. Então, usando esses conhecimentos de movimentos do Sol, da Lua, de constelações também, os indígenas construíam os seus calendários, né? Claro que haviam várias culturas indígenas, então calendários geralmente diferentes. E uma constelação em particular, essa aqui da foto, as Pleiades, era sempre muito importante. Por exemplo, o aparecimento das Pleiades, que são as 7 irmãs Exu em língua guarani, marca o primeiro dia do ano do calendário dos guaranis, que acontece perto de 5 de junho. Já para os tupinambás e tambés do norte do país, o aparecimento das Pleiades indica o período das grandes chuvas. No norte do país tem período de grandes chuvas importante. Para os guaranis, no sul, o nascer das Pleiades anunciou o inverno e o ocaso, né, o desaparecimento das Pleiades, a chegada do verão, que já é um elemento mais importante para os guaranis no sul, porque lá tem um inverno de verdade. Tem uma diferença de inverno para o verão, ao passo que para os tupinambás e tambés do norte, não tem muito inverno, mas tem o período das chuvas fortes e o período das chuvas menos fortes. Bom, agora eu vou passar para uma outra apresentação, porque eu estou passando a limpo isso aqui a partir de anotações antigas de uma outra apresentação, então, mas eu não consegui passar tudo a limpo ainda, vou ver se eu consigo para disponibilizar para vocês, mas vou continuar aqui. Daqui, modo de tela cheia. Assim, eu vou ter que compartilhar isso aqui antes disso aí, fazendo modo de tela cheia somente. Bom, aqui é a apresentação que eu quero mostrar. Eu vou botar no modo de tela cheia. Me avisem se desaparecer a imagem, porque eu não tenho certeza se funciona isso. Vamos ver. Acho que a imagem continua sendo mostrada, né? Vamos então, primeiro vamos falar sobre a geometria. A gente vê um papel importante da geometria no dia a dia mesmo dos indígenas brasileiros. De várias maneiras, né? De maneiras rituais, religiosas, mas também de maneiras práticas, estéticas. A arte dos guaranis, em particular, que são esse povo mais para o sul, antes da colônia, era caracterizada por uma variedade de desenhos geométricos, como esse aqui, que eram aplicados em superfícies diferentes, por exemplo, no corpo mesmo, na pintura corporal, pintura em tecidos, em máscaras, cestaria, né? Cestas têm um papel importante
na atividade geral deles, esculturas em madeira e também na decoração de cerâmica, pintura em cerâmica. E esses desenhos eram inventados para comunicar mensagens e que eram relacionadas com a mitologia e com a cosmologia. Ou seja, os cosmologia, na verdade, são os mitos sobre a criação do mundo, do universo e dos seres humanos. Havia também, então, como eu mencionei, pinturas corporais e artesanais, que tinham inspiração na natureza, mas também figuras geométricas que eram observadas nos animais. Então, vocês viam um animal, um determinado padrão na pelagem, padrão geométrico na pelagem, depois eles reproduziam esse padrão geometricamente na pintura corporal e artesanal. Então, você vai começar a ver os padrões sendo repetidos culturalmente. E, além disso, padrões observados em alimentos também, né? Padrões geométricos, padrões cromáticos, também são usados depois na pintura corporal e no artesanato. A pintura corporal é importante porque indica qual é o lugar daquele indivíduo na sociedade. E claro, tem um contexto natural e sobrenatural, né? Indica relacionamento com forças naturais e sobrenaturais. E tem sentido de ritos de passagem, por exemplo, se o garoto já atingiu algo que seria uma adolescência, né? Mas teve um rito de passagem para uma pré-adolescência, digamos, aí ele ganha um determinado símbolo corporal, ou também é para indicar uma proteção do grupo ou daquele indivíduo em particular, cerimônia de casamento, luto, a cura de doenças, a pessoa se curava de alguma doença, Covid, por exemplo, então colocavam um determinado padrão corporal de pintura, a função de guerreira, a função religiosa, tem uma variedade de utilidades da pintura corporal. Aqui alguns exemplos, né? Então você vê claramente os padrões geométricos. Aqui à esquerda, no alto, no rosto também, no torso, para homens e mulheres. Então, uma variedade de padrões em vários locais, com várias cores diferentes. Aqui, agora, o artesanato. O artesanato também usa os padrões geométricos que nos remetem à matemática. Então, aqui você tem, certamente, os objetos são objetos geométricos, são esferas, ou então ou semisferas, ou então cilindros, etc. E lá ainda desenhos que colocam outros padrões geométricos sobrepostos. Aqui uma citação de um cacique, o cacique Verá Mirim. Nos tempos antigos, o cesto era utilizado pelas mulheres para carregar as sementes de milho para serem plantadas na roça. A semente também é criança. A Nhanderu nos ensinou a trançar para que pudéssemos carregar as sementes do milho sagrado e também nossas crianças. E aos homens deu o arco e a flecha para caçar, para poder viver na floresta. As histórias dos antigos contam como tudo isso aconteceu. O artesanato era sagrado. Então, todos esses objetos eles são presentes da divindade. Então, os padrões geométricos são criados para celebrar essa natureza mística. Os conceitos de um ângulo reto e de retângulo foram desenvolvidos pelo homem no processo da realização das suas atividades. E aqui exemplos, né, de objetos indígenas com esses padrões. Uma vez descobertos e consolidados, eles poderão ser aplicados em outras situações onde não existe nenhuma necessidade material imediata para se preferir essas formas. Então, uma citação desse autor chamado Gervais. Então, ainda que não haja razão para você usar esses triângulos aqui, bom, você já gostou desse padrão geométrico, então você
começa a utilizar ele, mesmo que ele não seja necessário, para fins práticos. Agora, uma observação sobre a arquitetura, né, que claro que vai ter uma conexão com geometria também. Bom, uma taba, uma aldeia ou uma taba, é formada por um conjunto de 4 a 10 ocas. Então, aqui é uma oca, onde residem várias famílias indígenas, podendo chegar à aldeia a 400 pessoas. Então, essa solução arquitetônica, depois vou mostrar diagramas, é utilizada em grande escala pelos índios tupis e guaranis do sul do Brasil. Então, as construções são distribuídas de forma ortogonal, de modo a formar uma grande praça central. Então, é como se fosse um retângulo, né? Caso a forma ortogonal vai ser algo como um retângulo, de forma a formar uma praça central. E essa praça central ela se torna um ponto de encontro comunitário. As festas são feitas lá, as cerimônias são feitas lá. Agora, cada uma dessas casas, dessas ocas, é dividida internamente pela estrutura do telhado, em espaços quadrados de 6 metros por 6 metros, onde reside em cada uma delas uma família. Então, várias famílias residem dentro de uma oca. E o tamanho de cada casa, de cada oca, depende do tamanho da tribo, sendo que uma mesma oca pode ter até 200 metros de comprimento. Aqui alguns padrões de divisão de ocas. Aqui os setores, aqui aquela é circular, né? Aqui a planta das ocas, aqui esses ramos que fazem a estrutura da oca, a fachada, que é a entrada. Aqui tem, se você for tirando essa palha aqui, você vai ver a estrutura com esses hastes verticais de madeira. E no caso aqui é mais com mais redondada ou mais reta. Aqui a tribo dos Carajás, que fica lá em Goiás, que ficam nas margens do rio Araguaia, eles construíam casas com uma estrutura reforçada, formada por 3 arcos paralelos. Esses 3 arcos, que cada um formado por um par de pilares fincados no chão. Então, você fica aqui e aqui, essas extremidades no chão, e aí você cobre essas 3 arcos paralelos com vigas. Então, aqui você vai cobrindo com vigas, e as vigas eram amarradas nas extremidades. Então, aqui você tem as vigas, depois você amarra essas extremidades. Então, aqui você tem essa parte fincada no chão, isso aqui é amarrado, e no final, então, você vai ter uma oca bem reforçada. A tribo dos índios do Xingu, no centro-oeste, constrói as ocas usando como referência o corpo de um animal ou de um homem. Então, a parte frontal determina que seja o peitoral, assim como os fundos sejam as costas. Então, eles constroem a casa, né, a oca, como se fosse um homem, imaginando que a parte frontal é o peito e os fundos são as costas. A ala íntima da casa é diagramada pelos semicírculos laterais. Então, tem semicírculos laterais e são designados como as nádegas da casa. A vedação com ripas de madeira e bambu são as costelas. O revestimento das paredes são os pelos ou cabelos. E a cumeira, aquele topo, faz referência à cabeça. Então, aqui a ilustração da oca lá do Xingu. Aqui estão as costelas, aqui as nádegas, aqui tem um brinco também, a cabeça, as costelas novamente, o cabelo e outra vez as nádegas. Aqui a frente e as costas, e ainda tem os pés aqui, indicados ao redor. Aqui uma disposição de ocas dentro de uma aldeia. Então aqui alguma coisa, aqui está mais elipsoidal, mas poderia ser retangular também. É bem grande, né?
Os Yanomami, que moram lá no norte do Amazonas, constroem aldeias em formato circular. E eles chamam essas aldeias de chabonos. E o tamanho é feito de acordo com o número de ocupantes que vai abrigar, né? Então, e normalmente reside apenas um grupo familiar em cada casa. É diferente, então, cada família reside numa casa diferente. Então, as casas podem ser menores. Mas, mesmo assim, elas possuem um vão central que chegando a quase 15 metros, coberto por folhas de palmeiras sobre estrutura de galhos e varas. Então, aqui, uma oca Yanomami. Aqui. Bom, agora eu vou começar a falar de matemática mesmo. Então, matemática mesmo no sentido de sistema de numeração, contagem e aritmética. Bom, existem várias culturas diferentes mesmo dentre os índios brasileiros. Então, algumas coisas aqui, tudo que eu vou falar, na verdade, é vinculada a algumas tribos, alguns grupos, e aqui embaixo eu coloco exemplos de tribos e grupos que fazem isso que está escrito em cima. Então, a gente identifica, em primeiro lugar, a base 1. Como é que funciona a base 1, a noção de base 1? É um cálculo feito por correspondência 1 a 1. E olha só como é que funciona de maneira simpática. Então, uma mãe tem 4 filhos e ela quer cozinhar ovos para dar para os filhos dela, digamos, no café da manhã. Então, como é que uma mãe brasileira faria isso? Ela sabe que ela tem 4 filhos, então ela pega 4 ovos e cozinha os 4 ovos. Bota os 4 ovos na vasilha e cozinha. Ela não precisa lembrar para quem ela vai dar esses ovos, ela vai depois escolher para quem que ela vai dar. Mas uma mãe dessas etnias indígenas que eu me refiro aqui, que são os Kulina, os Tchenharim, os Nadeb, os Kulina são do grupo Arauá. Aruá. Na verdade, é um grupo mais ligado à linha linguística que seguem. O Tenharim é do grupo Tupi-Guarani e os Nadeb do grupo Macu. Pois bem, essas tribos, aí a mãe, ela vai cozinhar os ovos pegando assim, esse aqui é para o pai, esse aqui é para o filhinho, esse aqui é para a filhinha, esse aqui é para o filho mais velho, e pronto. Ou seja, ela faz uma associação 1 a 1 entre um conjunto e outro conjunto. Então, ela não precisa da noção de 4, ela não precisa ter uma palavra 4. Ela faz tudo por associação. Então, esse cálculo bionívoco é, é, é vinculado a uma noção muito primária de matemática, e ele, ele não exige que você tenha uma quantidade grande de palavras para indicar os números. Então, basicamente, eles têm 3 numerais: 1, 2 e 3. Aparo, Apiti e Mavá. 1, 2 e 3. Então, eles não têm número 4, 5, etc. Daí para frente é tudo por associação. Mas ele também tem um elemento que eu botei aqui como base 2, mas na verdade não é a base 2 dos binários, é outra coisa. Porque alguns grupos, os Tembé do ramo Tupi-Guarani, os Paracanã do ramo Tupi-Guarani, os Caiabe do ramo Tupi, eles focalizam o conceito de numerais pares e ímpares. Eles conhecem o conceito de pares e ímpares. E por quê? Porque os pares, eles estão associados à ideia de que tudo no mundo tem 2 lados. Então, é uma noção natural para eles. Então, eles frequentemente agrupam aos pares por essa visão de que tudo no mundo deve ter 2 lados. Por exemplo, um homem calculando o número de estacas para fazer uma casa. Ele vai dizer assim: eu vou cortar um par de estacas, para a parte da frente, e outro par para a parte de trás, mais outro par para o meio deles e um par para sustentar o cume. Então ele vai tentar agrupar a quantidade de estacas que ele tem aos pares, atribuindo funções aos pares.
Então, ele até pode falar de uma estaca independente depois, ele não está limitado a falar de pares. Mas então ele trabalha com o conceito de objetos que são pares e que vêm aos pares, e objetos que não vêm aos pares. Tem os grupos, por exemplo, o Atroari, da Grupo Linguístico Caribe, que usam a base 3. Da seguinte maneira, todos os termos numéricos acima de 2 começam com o numeral 3. Então, por exemplo, o homem calculando o número de estacas para fazer a casa, ele vai dizer: vou cortar 3 estacas para um lado da casa, mais 3 para o outro lado, mais 2. Então, ele vai tentar agrupar em 3, ou seja, a diferença do conjunto dos grupos anteriores é que ele tem a opção de agrupar em 3 também. Então, ele tem o agrupamento em 3 e é natural para ele fazer esse agrupamento. Então, ele vai agrupar as coisas em trincas. E, claro, mais as coisas picadas, então mais 2, por exemplo. E isso denota também a forma como ele vai falar isso. Porque se ele for falar algo como 4, ele não vai ter uma palavra para 4, ele vai falar 3 e 1. Inclusive, aqui está escrito o número 4 é escrito. Não era escrito antes da chegada dos colonizadores. Mas depois que chegaram hoje em dia, isso já foi tudo traduzido por escrita, as linguagens deles foram traduzidas até para eles poderem aprender também naquele quadro. Então, eles escrevem 3 mais 1. Mas isso você pode escrever, mas na época que eles só tinham a linguagem oral, eles falavam 3 e 1 para indicar o 4. Ou seja, esse 3 era algo como a base, 3 e 1. O 5 passaria a ser 3 e 2. Isso a gente vê também na África, nas sociedades tradicionais africanas. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Também tinha os grupos que chegavam à base 5. Então, a partir do 5, eles tinham o conceito de uma munheca, então, com 5 unidades. Então, para representar o numeral 20 nessa língua, eram 4 munhecas. Por exemplo, os Munduruku, do grupo Tupi, tem essa ideia das munhecas, que é uma ideia natural. Então, a munheca olha para a própria mão, vê 5 dedos, então o 5 está associado a munhecas. Então, o 6, por exemplo, é uma munheca e 1. O 7 é uma munheca e 2. O 13 é 2 munhecas e 3. E assim por diante, ou seja, como se fosse uma base 5 acontecendo. Não a base posicional, né, mas a base 5. Você tinha também grupos com a base 10, por exemplo, os Palikur, do grupo Aruak. Nesse grupo, os termos de 0 a 9 são combinados com termos referentes a dezenas para formar todos os outros termos numéricos da língua. Então, exemplo, 30 é 3 dezenas, 31, 3 dezenas mais 1, 32, 3 dezenas mais 2. Então, existem termos para 0 até 9 e existem o termo para dezena. E a partir daí, ele vai contar dezenas e unidades. Aqui, aqui eu não sei, na verdade, nem sei, mas acredito que eles não tinham centenas, mas isso é uma coisa até para se pesquisar mais tarde. Aqui, minha observação só vai até as dezenas. Então, o 32 serão 3 dezenas mais 2. E você também tinha grupos com base 20, que tem palavras distintas para os numerais de 1 a 5, e depois eles fazem o seguinte: o termo para 5 significa nossa mão, ou então todos os dedos da mão, ou então o fim da mão. O termo para 5 tem essa identificação corporal. Então, contar até 10 significa 5 mais um dedo, 5 mais 2, etc., utilizando a outra mão. Então, a contagem está associada não só a um conceito abstrato, mas um gesto também. Você vai mostrando a mão e a contagem é feita assim. Novamente, os africanos também fazem coisa semelhante. Então, 5 mais 1, 5 mais 2, etc. Aí, até que você vai ter até que você chega a 2 mãos. Aí no 10. Do 10 é 2 mãos. Aí, quando você chega no 15, você vai ter
mais um pé. Na verdade, você nem fala duas mãos mais um pé, você fala só mais um pé. Ou seja, ou ainda, você fala metade dos pés. Ou seja, você deixa subentendido que tem duas mãos já contadas e você fala mais um pé. Duas mãos mais um pé, 15. Ou então, duas mãos sem falar em metade dos pés, vai ser um pé. Né? Você os pés serão dois, metade é um pé só, aí então você tem 15 também. E daí para frente, os termos de 16 a 19, você fala o termo para 15, mais um pé e um, e dois, e três, até que você chega no 20. Aí quando você chega no 20, você fala os pés, subentendendo que as mãos já foram contadas. Ou então você fala, os termos também significa o fim dos pés, ou então vai explicitamente mãos e pés, ou então uma pessoa. Ou seja, na visão dele, chegando a 20, você completa uma pessoa. Na verdade, essa visão aparece também para os maias, que nós já discutimos. A base 20 tem a ver com a noção de um homem completo. Isso aparece para os carajás do grupo Macru-G, os Ribaxa dos Macru-G também, os Macuxi dos Caribe. E agora a gente não deve ficar pensando que eles ficavam o tempo todo contando na mãozinha. Isso não é verdade. Na verdade, isso é uma visão até engraçada. A gente até pode se permitir fazer uma piadinha sobre isso de vez em quando, mas na verdade não. É até um pouco de preconceito. Porque né, você não deve achar que estão lá contando os dedos da mão o tempo todo. É simplesmente que a terminologia foi criada usando como referência as mãos, os pés, etc. Mas depois não precisam ficar pensando e contando nos dedinhos. E se a palavra passa a ter um significado abstrato. Inclusive, isso acontece também nas línguas europeias. Eu lembrei agora de um exemplo que eu já li recentemente, eleven, em inglês. Eleven significa, lá numa versão antiga do inglês arcaico, mais um. Mais um. Por que mais um? Porque, dentro da mesma maneira que os índios aqui imaginam, ele estava contando até 10 na mão. Então, depois que você acaba as duas mãos, o mais um seria um dedo adicional, que depois que você já pegou as duas mãos. Então, 11 veio de uma palavra que significava simplesmente mais um, subentendendo que já tinha duas mãos contabilizadas. Ou seja, é o mesmo princípio. E ninguém vai dizer que os ingleses ficavam lá contando as mãos, para contar os objetos deles. Outra coisa importante que conecta com matemática são as noções de medidas. E os padrões de medidas são muito vastos e variavam de tribo para tribo, e, em geral, associados a partes do corpo, e a utensílios e ferramentas, o que também é a cultura europeia e de praticamente qualquer região. Então, por exemplo, vou citar aqui alguns padrões de várias etnias diferentes. Então, aqui um indígena explicando, a medida do Guarani Kaiowá, principalmente, ele também mede com a mão. O metro, o Kaiowá não usa como o branco usa. Ele mede com a mão. Uns 5 palmos é igual a 1 metro. Para medir a roça, ele usa o palmo. Aí ele mede numa vara, e com essa vara ele mede a roça. Alguns já usam um pé, mas a maioria usa a mão. Isso aqui é uma frase de um indígena da tribo lá dos Guarani Kaiowá. E o que ele está falando bom, ele conhece as noções dos brancos, né? Ele fala aqui de metro, mas ele está explicando que eles não usam metro, que eles usam o palmo, né? A mão e o pé. Aí eles usam como referência uma vara. Então eles medem quanto que uma vara tem usando o palmo, e aí pegam essa vara e saem medindo a roça dele. Virou um instrumento de medida. Aqui um outro indígena explicando uma atividade agrícola corriqueira na aldeia dele durante a entrevista. Ele fala assim: as medidas que nós usa é uma quarta que equivale a 50 braças por 50 braças.
Uma quarta, então, mas o que são braças? Braças é um termo utilizado para medidas de comprimento, depois eu vou botar isso numa mesma slide, mas é a distância com o camarada de estatura mediana e com braços estendidos, que vai de uma ponta do dedo até a ponta do outro dedo. Então, pega a envergadura de uma pessoa de estatura mediana, né, da tribo, mede uma braça. E então, uma quarta são 50 braças por 50 braças. Então, olha só, uma quarta passa a ser um termo utilizado para medida de superfície, de área. Outro entrevistado mencionou o termo solume, que é igual a 25 braças por 25 braças, ou seja, é a metade do lado de uma quarta. Portanto, é um quarto da quarta. Aqui está errado, tá? Está escrito metade de uma quarta, mas é metade do lado da quarta, mas a área é um quarto da quarta. Depois vai ter que ser corrigido. Bom, e uma braça, como já falei, né? É de uma ponta a outra ponta dos dedos. Outro indígena, falando como construir a casa de reza, a quantidade de bambu ou vara de madeira que ele precisa, ou a quantidade de sapé. Então, para construir a casa de reza, nós mede com a vara. O comprimento do bambu para saber a quantia. Para medir a madeira, também usa a vara, para saber a quantia certo. Sapé também nós mede com a vara enfincada no chão. Sapé nós amarra próprio com sapé. Nós calcula 40 centímetros. Então, novamente, já misturando aqui as medidas dos brancos, mas o tempo todo pensando em termos da tal vara, né, que ele já foi medida usando o palmo dele. Então, outra frase. Geralmente a casa, para fazer ela, era contada em passo. Casa de sapé de antes tinha 12, 13 passos de largura. E depende o tipo de casa que ele queria. Se queria de sapé, a altura da casa variava muito. Então, falando sobre a medida da casa, que aí já vai usar o passo, né? Uma medida mais natural para eles, para casas pelo menos. Então, a outra frase, falando agora sobre áreas para plantar. Então, não era medido com exatidão, separava-se um pedaço julgado o suficiente. Então, pela experiência própria, eles achavam que determinado pedaço de terra ia dar para produzir tal quantidade de grãos, né, ou de qualquer coisa que estivessem plantando. Então, já sabia quantas pessoas alimentava. Certamente tem margem de erro aí, mas com usando um pouco de jogando para cima, ele podia evitar os erros trágicos. Aqui, um espaço bom que dava para plantar para comer, não se tinha uma medida exata, ou às vezes, em um mesmo espaço, plantava-se dois outros tipos de alimentos. Ou seja, às vezes sobrava, e eles saíam plantando, com o espaço que estava sobrando, outros alimentos. Aqui, outro problema matemático típico do dia a dia deles. Uma mãe faria bolo de milho, pois na roça do pai tinha muito milho. Queria saber quantos bolos ela iria fazer. Resposta dada foi 3 bolos grandes, para todo mundo comer. Então, aí esse grupo já tem a noção de 3 bolos grandes. Mas, na verdade, aqui não é o tão importante a quantidade, e sim aquilo que essa quantidade permite para todo mundo comer. Então, falar só a resposta dada foi 3 bolos grandes, é uma resposta boa para depois você vender os bolos, por exemplo, você armazenar. Para você quer alimentar a sua família, o que é importante é que todo mundo deve comer daquela quantidade de bolos. Então, é um ponto de vista diferente que acaba norteando a forma como as pessoas falam e pensam a matemática. Então, a matemática, nesses contextos todos, ela não se refere a abstrações. Sempre está vinculada a problemas reais e a objetos reais, atividades cotidianas. Agora, antes de acabar aqui, eu queria fazer uma propaganda. Sim, porque nós temos na UFMG um curso muito interessante que é exatamente voltado para as comunidades indígenas.
Não, mas antes disso, existem indígenas fazendo os cursos da UFMG, matriculados como todos vocês, ou seja, frequentando as aulas, presencialmente no campus, etc. Nós tivemos uma política para atrair esses indígenas que queriam vir para o campus alguns anos atrás, e a nossa quantidade de indígenas aumentou. Eles recebem, inclusive, uma bolsa para se manter aqui em Belo Horizonte, tem um lar para eles, que, claro, tem seus problemas, mas isso viabiliza a vinda deles. Mas também se notou que isso não é suficiente. Até porque, quando você traz o indígena para a cidade para fazer um curso, não há garantia que ele vai voltar para a aldeia dele depois. E eles seriam uma mão de obra importante, especialmente para o ensino. Então, era importante que os indígenas que viessem para o FMG voltassem depois para as aldeias deles, ou para as reservas, onde quer que eles morassem. Às vezes não são aldeias, mas são vilarejos, mas em contato com as aldeias onde eles originalmente viviam, para ajudar essas comunidades. Então, foi criado em 2009 um curso regular de licenciatura intercultural indígena, porque havia naquela época um plano de reestruturação e expansão da universidade, chamado REUNE, que estimulou a criação de iniciativas didáticas como essa. Então foi criado o curso de licenciatura intercultural indígena. E nesse curso, a ideia é você não trazer os indígenas para Belo Horizonte. Eles ficam nas aldeias deles, nas localidades onde eles habitam normalmente, espalhados pelo estado de Minas, aqui no caso da FMG, alguns até fora de Minas. E aí a ideia é formar professores com um ensino que não é necessariamente, não é à distância da maneira como nós estamos fazendo agora, por computador, é um pouco mais complicado. Vou falar alguma coisa sobre isso. Mas sem trazer eles para morar em Belo Horizonte. E isso é porque o objetivo é que eles depois vão atuar no ensino fundamental e médio das aldeias. Então, aqui o programa chama Formação Intercultural de Educadores Indígenas, chamado de FIEI, essa sigla aqui. Como o curso é formalmente chamado, recebe atualmente 35 estudantes de diferentes etnias de Minas Gerais e de outros estados. A entrada é única, sempre no segundo semestre, e a previsão de conclusão dos estudos é de 4 anos. Então, depois de formados, os estudantes são professores preparados para trabalhar os conteúdos da formação básica, em diálogo com os conhecimentos e com o contexto de vida dos povos indígenas, inclusive, às vezes, até na língua dos povos indígenas aos quais pertencem os professores. Então, essa licenciatura forma professores para atuar prioritariamente nas aldeias. Então, o curso tem como referência a interculturalidade e o multilinguismo. O multilinguismo aqui é importante, considerando as várias opções do uso da língua pelas comunidades indígenas e especificidade de cada povo indígena. E a relação entre conhecimento tradicional indígena e conhecimento acadêmico, ou seja, não se trata apenas do conhecimento acadêmico tradicional que nós vemos aqui na FMG, mas também se aborda o conhecimento tradicional indígena e a integração desse conhecimento com o conhecimento acadêmico. Então, agora, como é que funciona na prática? O FIEI funciona assim. Tem etapas intensivas que acontecem na UFMG. Então, tem momentos do ano que eles trazem os alunos para a UFMG. Então, eles hospedam aqui temporariamente, em algum lugar, em alguma pensão aqui em Belo Horizonte, mas tem etapas intermediárias que acontecem na área indígena, em que vão professores e tutores e monitores aqui da UFMG lá para as aldeias, ou para os vilarejos que estão em volta das aldeias. E então você tem esses dois momentos. E claro, tem alguns momentos então que depois que você tenha uma etapa intensiva, uma etapa intermediária, também tem um momento em que os alunos ficam lá por conta própria trabalhando para depois vir uma nova encontro com os professores. Então é uma experiência muito interessante. Inclusive eu conheço pessoas que vão para lá para as áreas indígenas e até precisam aprender um pouco da língua local, etc.,
e que é uma coisa que enriquece do ponto de vista cultural. Mas o conhecimento, a formação, se organiza em 4 áreas de conhecimento: as ciências da vida e da natureza, que são a matemática, as ciências sociais e humanidades, a língua, arte e literatura. Então, são essas as 4 áreas do conhecimento. Inclusive, então, matemática está aparecendo. Então, aqui uma foto de uma indígena desse curso FIEI, falando num desses eventos, né, da Semana do Conhecimento, que aconteceu na FMG, discursando. Aqui, mais umas curiosidades. Na verdade, eu não falei, até se eu tivesse mais tempo para preparar, eu teria falado. Mas existe um elemento, um elemento cultural que também se conecta com a matemática, que é os jogos. Eu acho que eu vou falar mais sobre os jogos quando falar sobre os africanos. Mas existem jogos tradicionais indígenas que envolvem conhecimentos matemáticos. Porque, por exemplo, envolve contagem de coisas. Então, esse jogo, o Apiak, na verdade é uma pergunta, Apiak, seria uma tradução, seria quantos e quantas. Então, aqui envolve a contagem. Então, os jogos são importantes para desenvolver técnicas de matemáticas dentro das aldeias. Mas eu não vou falar muito sobre isso. E algumas pinturas, umas fotos adicionais mostrando as formas geométricas usadas nas pinturas indígenas. Então, aqui formas bastante interessantes, com bordas e composições de diferentes cores aqui embaixo, né? Esse aqui é um cocar, etc. Então, bom, acho que as considerações finais, aqui uma frase de um pensador chamado Sebastiani. Através do conceito de etnomatemática, chama-se atenção para o fato de que a matemática, com as suas técnicas e verdades, constitui um produto cultural. Salienta-se que cada povo, cada cultura e cada subcultura desenvolve a sua própria matemática, em certa medida específica. Específica para as necessidades daquele povo, para os mitos daquele povo, para a história daquele povo, e tudo isso acaba gerando um conteúdo matemático específico daquele povo, que ele, claro, pode ser parecido com algum outro povo, mas nunca é igual realmente. E é sempre uma riqueza local que você vai encontrar em conexão com a matemática. Então, depois aqui, referências, e é interessante as referências, até vou tento manter elas, porque não é tão fácil assim encontrar textos de matemática, inclusive são muitos textos publicados online, textos de matemática indígena. Bom, gente, estou aqui de volta. Alguma observação, alguma pergunta? Se vocês quiserem saber mais sobre esse curso de formação de educadores indígenas, eu não tenho conhecimento pessoal, mas eu tenho conhecimento de pessoas que trabalham com isso. Elas que me contaram um pouco sobre essas histórias. Então, se vocês quiserem, depois me perguntem separado eu indico quem conhece esse negócio a fundo, lá da Faculdade de Educação. O curso FIEI está ligado na Faculdade de Educação. Ou vocês mesmos, estando lá, talvez encontrem até com mais facilidade. Bom, gente, então o que eu pretendo, se eu conseguir terminar a tempo, mas eu vou fazer o esforço para conseguir, é falar na próxima aula sobre etnomatemática africana. Então, vamos trazer e vão ver, inclusive, muita coisa parecida com isso que eu falei dos indígenas brasileiros. Claro que vai ter um pouco mais de algumas coisas diferentes, porque além de tribos indígenas, você tem civilizações autênticas na África, que vão muito além da simplesmente a civilização egípcia. A gente conhece, todo mundo conhece bem o Egito, né? Mas tem civilizações, várias outras civilizações, algumas muito antigas, assim, contemporâneas aos egípcios, outras posteriores que aconteceram na Idade Média, etc. Então, tem uma variedade maior de cenários para falar dos africanos. Mas então, a gente não tem mais nenhuma observação, acho que eu vou parar a gravação.